Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. E aí, já deixou seu like, já ativou o sininho, já contou para os seus amigos? É muito importante que você faça essas coisas, primeiro para você saber o que está rolando por aqui, e depois para que mais pessoas que estão estudando para o vestibular possam acompanhar este canal e esse trabalho que tenta ajudá-los a que vocês possam arrasar nas provas. Depois da vinheta, a gente volta a falar um pouquinho de história do Brasil, para entrarmos já na crise do antigo sistema colonial, ou seja, vamos começar a falar do processo de independência do Brasil. Roda a vinheta. Muito bem, estamos nós aqui falando um pouquinho de crise do antigo sistema colonial. Vamos resolver algumas questões, 3 questões, 2 testes e uma questão escrita, falando a respeito do processo de independência do Brasil. Especificamente, dessa vez será do Brasil. Mais para frente a gente vai falar da América Espanhola. Tá? Em algum momento a gente vai fazer um blocão chamado América Espanhola, falando de América pré-colombiana e colonial e depois de independência da América Espanhola. Não sei se vai ser um, não sei se vão ser 2, mas por enquanto vamos focar a respeito do Brasil. E para a gente entender o processo de independência do Brasil, tem uma mudança muito significativa que é trazida pelo ouro, que é trazida pela introdução do ouro como grande produto de exploração portuguesa. E essa primeira questão da Unicamp, ela vai trazer um pouco desse elemento. Olha só. A Unicamp, a mais linda de todas, veio e disse o seguinte: sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do centro-sul do Brasil, é correto afirmar. Então vamos lá, do enunciado já tem uma informação importante aqui, ó. Ele está falando de jazidas de metais e pedras preciosas. Isso é bem importante, tá? Porque ele está perguntando a respeito de efeitos da mineração. Ele está falando a respeito de efeitos da mineração. E aí, vamos ler o texto e depois a gente volta para fazer um resuminho dos grandes efeitos da mineração. Tá? A Unicamp veio e disse o seguinte: tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores, vou grifar isso aqui, a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil, de todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá à terra, com um lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu, mandem-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá, as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia, e tudo o mais que os moradores imaginaram que poderia aparecer de qualquer outro gênero ou coisa de naturais, industriais, adventícias e próprias. O que é muito importante que você perceba nessa questão aqui? Há um contraponto que você precisa saber fazer, que é o contraponto do açúcar com ouro, no sentido da estrutura colonial que ele vai gerar, tá? A gente não usa a expressão ciclos econômicos, mas é uma expressão que caiu de moda, até porque apresenta algumas imprecisões. Primeiro, a ideia de ciclo como uma coisa que começa e acaba, o que não é verdade. Segundo, a ideia de ciclo como uma coisa fechada, o que também não é verdade. Ainda menos é verdade no caso do ouro. Porque uma das coisas que o ouro vai fazer, e aí vem o contraponto com o engenho, é integrar as diferentes regiões. Enquanto o sistema açucareiro era um sistema, de fato, que manteve o eixo econômico só no Nordeste, sem integrar muitas diferentes regiões, até pela própria autossuficiência do engenho, o ouro não. O ouro, ele necessariamente, ele integra as diferentes regiões. E aí que vem o grande ponto aqui, que a gente precisa pensar nessa questão. Nós estamos falando da mineração. Nós estamos falando a respeito da mineração. Mineração. E a questão veio nos perguntar a respeito dos efeitos da mineração. E aqui, só no texto, a gente já tem algumas coisas muito claras, tá? Já tem algumas coisas muito claras a respeito do texto. Primeiro ponto muito importante que a mineração vai gerar. A mineração vai desenvolver o comércio interno.
E aí você vai perguntar, Nicolás, mas pode isso? Não, tecnicamente não. A regra é clara, já diria o mestre Arnaldo. Tudo aquilo que se produz na colônia é para ser vendido na metrópole. Supostamente não pode ter comércio interno. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se o rei de Portugal começa a barrar o comércio interno, ele mata a mineração, porque a mineração ela depende desses produtos. O minerador não é um produtor de alimentos. O minerador, ele é minerador. A data de ouro, que é aquele pedaço de terra da mineração de lavras, a data de ouro não é utilizada para morar nem mesmo para plantar, é utilizada simplesmente para minerar. Ou seja, o minerador, ele precisa do comércio interno para poder subsistir. Moral da história, sem comércio interno não tem mineração. O que o rei de Portugal vai ter que fazer? Fingir demência. O rei de Portugal vai ter que brincar de bird box, fecha o olho e vai, não estou vendo nada, senão ele mata a mineração. Acontece que se o comércio interno é desenvolvido, ele vai estimular também o desenvolvimento de uma camada média. O desenvolvimento de uma camada média. Por que eu estou te falando dessa camada média? Porque essa camada média era muito rara nos tempos do açúcar. O sistema açucareiro criou uma sociedade quase que bipolar. O ouro não. O ouro desenvolve a camada média a partir do momento que tem circulação de capitais. Certo? Então, essa camada média tem interesses que não se encaixam na lógica do pacto colonial. E aí a gente lembra do título. Nós estamos falando da crise do antigo sistema colonial. Beleza? Então isso é bem importante que você guarde. Segundo ponto, a mineração, ela promoveu uma maior integração regional. Ela promoveu uma maior integração regional. E essa integração regional está diretamente ligada, mais uma vez, ao comércio. Você começa a ter na região das minas produtos das mais diversas origens. Então, esse comércio vai integrar as mais diversas origens. Por exemplo, a região sul, a região nordeste e a região sudeste. Afinal de contas, do sul chegam alimentos, do nordeste chegam alimentos, o ouro vai ser escoado para o sudeste, vai ser escoado aqui no Porto de Paraty, no Rio de Janeiro, certo? Então, esse ouro vai promover uma integração regional que o açúcar não tinha gerado. O açúcar tinha criado um eixo econômico no Nordeste. Agora esse eixo econômico vem para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Sudeste, para o Centro-Sul, certo? Mas principalmente integra as mais diversas regiões, tá? Esse ouro também é responsável pela mudança da capital. É por conta do ouro que nós vamos ter uma... Opa, não mudou a cor, bem. Nós vamos ter uma nova capital. A capital sai da Bahia e vem para o Rio de Janeiro. Certo? Até aí são mudanças bem práticas que o ouro vai gerar. Só que agora eu preciso aproveitar a deixa, porque nós estamos falando de crise do sistema colonial, e eu preciso te lembrar desse cara aqui, ó. Porque essa camada média, que eu estou circulando aqui de rosa barra roxo, eu sou daltônico, não interessa muito, essa camada média, ela tem interesses diferentes dos interesses metropolitanos. Um dos efeitos da mineração é que ela vai começar a gerar um choque muito maior entre a camada média, e não só a camada média, mas também a elite mineradora, com a metrópole. E o grande ponto de treta aqui, o grande elemento de conflito, está quase sempre relacionado à cobrança de impostos. A cobrança de impostos. Certo? É bem importante que você guarde isso, porque a coroa portuguesa vai se enriquecer a partir da cobrança de impostos. E esses impostos, obviamente, vão sair do lucro do minerador, que não tem interesse em perder esse lucro. Então, você começa a ter um embate aí. Em especial, quando Portugal decidir cobrar os impostos dos quintos atrasados através da derrama, isso vai causar confusão. Tá?
Lembrando disso, a questão está muito simples. Sobre os efeitos das descobertas das jazidas de ouro e metais preciosos, no interior assinale a alternativa correta. A demanda de mercado consumidor criado na zona mineradora permitiu a conexão entre as diferentes partes da colônia, que até então eram pouco integradas. Perfeito, a gente acabou de falar disso, o texto mostrou isso. Tá? Então, até aí, zero dúvida. A partir da criação de rotas de comércio entre os campos do sul da colônia e a região mineradora, Sorocaba e suas feiras perderam a relevância econômica adquirida no século XVII. Sorocaba deve ser uma região maravilhosa, infelizmente não a conheço, mas não é o caso, tá? O eixo econômico era lá no Nordeste, não era Sorocaba aqui em São Paulo. Então, de fato, não é por aí. Tá? C. O desenvolvimento socioeconômico da região das Minas e do Centro-Sul levou a coroa a deslocar a capital da colônia de Salvador para Ouro Preto. Não, meu amor. Ouro Preto é uma cidade maravilhosa. Minas Gerais é incrível. Mas Ouro Preto nunca foi a capital do Brasil. A capital foi para o Rio de Janeiro. D. Como o solo da região mineradora era infértil, durante todo o século XVIII, sua população importava os produtos alimentares de outras capitanias. A questão não é o solo infértil, tá? Aqui a geografia mandou um baita de um abraço. O problema não é a fertilidade do solo. O problema é que a atividade mineradora é uma atividade completamente oposta da atividade agricultora. Então essas duas coisas não andam juntas. Por isso que a alternativa certa é a alternativa A. Até aqui tudo bem? Mas a gente não pode pensar na crise do sistema colonial sem pensarmos na questão do período joanino. O período joanino ele é fundamental dentro da crise do sistema colonial. Por quê? Porque é no período joanino que a relação colônia-metrópole vai receber sua primeira grande voadora, certo? Quando? Principalmente no momento em que você tem a abertura dos portos. A abertura dos portos e na sequência o alvará de manufaturas vão fazer com que o Brasil quebre o pacto colonial. E a quebra do pacto colonial é a ruptura do principal laço entre colônia e metrópole. Certo? E a FUVEST fez uma questão a respeito do período joanino, como a gente vai ler agora. Ó. Na edição de julho de 1818, ó, a data aqui, do Correio Brasiliense, o jornalista Hipólito José da Costa, residente em Londres, ele é de Londres, publicou a seguinte avaliação sobre os dilemas enfrentados pelo Império Português na América. A presença de Sua Majestade Imperial, SM, no Brasil, lhe dará ocasião para ter mais ou menos influência naqueles acontecimentos. A independência em que o rei ali se acha das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se nas ocorrências, segundo melhor convier aos seus interesses. Se volta para Lisboa antes daquela crise se decidir, não poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem das coisas deve ocasionar na América. Tá? E aqui tem várias coisas envolvidas nessa questão. Essa é uma questão bem chatinha que a FUVEST fez em 2018 e que pegou muita gente porque acabaram cometendo um baita de um ataque de agora eu se consagro simplesmente porque comeram bola na data. A FUVEST não pede nada, mas tem hora que a data faz uma diferença. Por exemplo, nessa questão aqui, saber a data era fundamental. Se não percebessem a data, você iria de cabeça marcar a Revolução do Porto. E não era, tá? Vamos lembrar aqui um pouquinho a respeito de duas coisas importantes, tá? Primeiro, a gente fala do período joanino. O período joanino ele vai de 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, com a transferência da sede para o Brasil, até 1821. Sim, esse aqui é o tal do período joanino. Esse aqui é o tal do período joanino. Tá? E é bem importante que você lembre desse período joanino, porque aqui, como eu te disse, que você vai ter a ruptura, a principal ruptura do sistema colonial, com duas grandes medidas tomadas por Dom João. As duas principais medidas tomadas por Dom João são, vamos colocar três aqui, vai. Primeiro, a abertura dos portos. Abertura dos portos. Depois, o alvará. Isso aqui era para ser um A. De
manufaturas e, não menos importante, os tratados de 1810, que são aqueles tratados que vão colocar as taxas preferenciais para a Inglaterra. Isso é fundamental quando a gente fala do período joanino. Todos esses três elementos, eles são importantes porque eles rompem, são elementos que rompem o pacto colonial. Isso é bem importante que você guarde. Tá? Só que aqui a gente precisa fazer uma conversinha básica misturando a história do Brasil com a história geral, porque essa questão envolvia, além desse conhecimento, porque é o contexto que é o período joanino, essa questão também envolvia duas coisas que estão acontecendo fora do Brasil. Tá? Isso se dá num contexto externo que está marcado por duas coisas. Na Europa, esse período joanino é o período das guerras napoleônicas. E na América Espanhola, você vai ter o processo de independência se iniciando. Afinal de contas, a invasão napoleônica na Espanha também provocou, vou colocar AE de América Espanhola aqui, tudo bem? A invasão napoleônica na Espanha provocou a saída do rei Fernando VII e isso fez com que aqui na América o processo de independência também se iniciasse, tá? E aqui que vem o ponto. E o ponto está, de novo, em 1818. Por quê? Na verdade, 1815, tem uma quebra nesse processo aqui. 1815 tem uma quebra nesse processo aqui que se dá no momento em que Napoleão vira Napoleof. 1815, Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo. E as forças europeias absolutistas se reúnem no chamado Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, ele tem como dois princípios fundamentais o princípio da legitimidade e do equilíbrio. Ou seja, o Congresso de Viena, ele vai defender a volta do absolutismo. O Congresso de Viena, ele vai defender a volta do antigo regime na Europa e na América. Essas são as coisas que Dom João VI, estando no Brasil, ele está de fora. É essa nova ordem das coisas que Dom João VI tem que prestar atenção. Tudo bem? Por quê? Porque o fato dele estar aqui na colônia fere o princípio da legitimidade. Tanto é que Dom João VI tira o Brasil da condição de colônia e o coloca na condição de Reino Unido. A elevação do Brasil ao Reino Unido faz parte desse processo aqui, do Congresso de Viena, e da necessidade dele respeitar o tal do princípio da legitimidade do Congresso de Viena. Tudo bem? E o Congresso de Viena, ele é contra as independências da América Espanhola, porque ele defende o antigo regime na Europa e na América. E na América, o antigo regime significa sistema colonial. Tudo isso você tinha que levar em consideração para responder a questão, tá? A que essa questão estava fazendo referência? Ele te diz o seguinte: aos desdobramentos da Revolução Pernambucana no ano anterior. De fato, a Revolução Pernambucana foi no ano anterior, tá? Só que aí ele te diz que ameaçara o domínio português sobre o centro-sul do Brasil. Não, meu anjo. Primeiro, a Revolução Pernambucana foi no Pernambuco. Tanto que ela consegue expulsar os portugueses do Pernambuco e da Bahia. Tudo bem? Então não tem nada a ver com o centro-sul do Brasil. Aí tem um errinho geográfico pesado. E em todo caso, o texto não está nem falando perto da Revolução Pernambucana. Então ele não está falando de Revolução Pernambucana. Em momento nenhum ele disse isso. Tá? Aí vai o peão que esfrega as mãozinhas e fala: agora eu se consagro, professor.
as demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, exigindo a volta imediata do monarca a Portugal. E aí o peão, que entende tudo de história, sabe que isso é verdade. E é verdade, Dom João VI teve que voltar para Portugal, ou melhor, foi pressionado a voltar para Portugal na Revolução Constitucionalista do Porto. Mas aí a data mandou um abraço. A Revolução Constitucionalista do Porto, ela acontece, vou colocar aqui uma data, em 1800, nossa, que ponta gorda, peraí que tá feio. Ó. Ela acontece, a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Olha a data. É o Jornal do Futuro? É a bola de cristal, professor? Acho que não, né? Não tem como o jornal de 18 profetizar uma revolução em 20. Tudo bem? Olha a data, te trollando despacito aí. Tudo bem? C. A posição de independência de Dom João VI em relação às pressões da Santa Aliança para que intervisse nas guerras do Rio da Prata. Na verdade, não. Em momento nenhum ele está falando de Rio da Prata aqui. Tudo bem? E em todo caso, a Santa Aliança é um exército que vai lutar aqui na América, inclusive, contra as independências. D. As implicações que os movimentos de independência da América Espanhola trariam para a dominação portuguesa no Brasil. Agora sim. E aqui a gente precisa fazer uma conversinha rápida com Simão Bolívar, tá? A Carta da Jamaica, 1815, como resposta ao Congresso de Viena, vem a Carta da Jamaica de Bolívar falando em projeto pan-americano, falando em república única, falando em federalismo, aquela coisa toda. Então, aí sim, é nesse sentido que a questão está falando. E aí a letra E fala do projeto de Dom João VI para que seu filho se tornasse imperador do Brasil independente. Isso nunca aconteceu. Isso aqui não faz o menor sentido. Alternativa certa, alternativa D de Danoninho. Tudo bem? Então, essa é uma questão bem sacaninha da FUVEST, porque de fato exigia de você um pouquinho de datas, tá? E por último, tem uma questão escrita da FUVEST que é muito legal em 2020, porque ela mostra 3 grandes passos da história. Pede um item mais de identificação, pede um item de descrição e pede um item de análise, certo? Então, vamos lá. Verbo de comando sempre de verde. A. Caracterize o período histórico que se trata o texto. Olha o verbo de comando, uma parte na resposta. B. Descreva os projetos dos principais grupos políticos do período. Um verbo de comando, uma resposta. C. Explique a frase. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continuam como antes, relegados para a posteridade. Então vamos ler o texto. A semente da integração nacional, vou grifar integração nacional se ele me deixar escrever, ó. Vamos lá. Aqui. A semente da integração nacional seria, pois, lançada pela nova corte como um prolongamento da administração e da estrutura colonial. Um ato de vontade dos portugueses adventícios, cimentada pela dependência e colaboração dos nativos e forjada pela pressão dos ingleses, que queriam desfrutar do comércio sem ter de administrar. Ou seja, a Inglaterra queria fazer comércio com o Brasil, mas não tinha o menor interesse de dominar o Brasil. A insegurança social cimentaria a união das classes dominantes nativas, levaria fatalmente à procura de um apoio mais sólido no poder central. E aí vem a frase: os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura, e essa palavra é bem importante, com a ruptura política com a mãe pátria e continuam como antes relegados para a posteridade. Certo? Que é a frase que a gente vai ter que responder no item C, tá? Primeiro ponto, e eu gosto dessa questão, e até fiz questão de trazê-la, porque ela vai nos dar um passo a passo, e ela de fato são 3 degraus, inclusive de dificuldade, e até mesmo de organização do raciocínio. Só que tem um perigo, se você errasse a A chance de errar a B e errar a C junto era enorme, porque você ia pensar tudo errado, tá? Qual é o período de que o texto está falando? Tem uma frase que ele usa no final, que por sinal é do item C, que nos dá a pista. Quando ele fala, os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria. Então vem cá, se ele está falando de ruptura política com a mãe pátria,
ele está falando de qual período? Qual é o período que aparece aqui? Ele está falando do processo de independência. Processo de independência. Ele está falando já da independência, certo? Ele está abordando a questão da independência do Brasil. Então, você poderia, por exemplo, responder primeiro reinado. Primeiro reinado caberia, porque de fato é o primeiro momento do Brasil independente. E os grupos políticos, eles nascem lá na regência de Dom Pedro I em 21 e vão avançar depois pelo primeiro reinado como um todo. E aqui que vem o ponto. Quais são os dois grupos que você tinha no Brasil naquele momento? Basicamente, você tinha dois grandes grupos. Ó. Você tinha grupos... Você tinha dois grupos. E ele pediu para descrever, tá? Você tinha o Partido Brasileiro e você tinha o Partido Português. Que partidos não são? Partidos não são. Mas a gente chama de partido por uma quase que aproximação histórica. Não é bem um partido, mas de fato a gente chama de partido porque é um agrupamento de pessoas com ideias mais ou menos próximas. Tá? Quem é o PB? O Partido Brasileiro é o partido das elites locais. E eu gosto de usar o nome no plural, elites locais, porque às vezes você cai na ideia que o Brasil tinha uma elite local. Isso não é verdade. O Brasil tem várias elites locais. E se tem várias elites locais, tem interesses diferentes de região para região. Não existe um interesse único no Brasil. Isso é muito importante que você guarde. Tá? Essas elites locais, elas têm interesses diversos. Isso vai dar uma confusão miserável depois, principalmente no período regencial. Tudo bem? Essas elites locais são as que mais para frente vão consolidar o fenômeno do coronelismo. Então, essa é uma coisa que vai nascer antes da independência e vai acompanhar o Brasil por muito tempo. Tá? Quem é o Partido Português? O Partido Português é o partido dos chamados luso-brasileiros. Quem são os luso-brasileiros? Ou são os herdeiros, certo? Daqueles que vieram para o Brasil, ou são os próprios portugueses que ficaram aqui após a vinda da família real, após a vinda da corte portuguesa. Alguns voltaram, mas outros ficaram para trás. Tá? Esse grupo é aquele que a gente vai chamar de Partido Português. Certo? E aí que vem o ponto. Onde está a diferença entre os dois? Ele pediu para descrever. A gente disse quais são, a gente disse quem formava. Agora a gente tem que dizer o que cada um queria. Isso é bem importante. Por quê? Porque o Partido Brasileiro era um partido que defendia a autonomia provincial. Enquanto o Partido Português era um partido que defendia a centralização política. Centralização. Tá? Cuidado com a questão da independência. O Partido Brasileiro é super a favor da independência. O Partido Brasileiro, de fato, é aquele que vai se juntar a Dom Pedro no problema da independência. O Partido Português não é a favor nem contra, muito pelo contrário. Ai, Nicolás, eu não entendi. Eu sei porque eu te confundi mesmo. O Partido Português, ele não é a favor da independência. Ele tem até uma tendência recolonizadora. Mas, se ele conseguir manter os privilégios econômicos e os privilégios políticos, ele não é contra a independência. Eles não se levantam contra a independência, desde que eles consigam se consolidar como elite social, elite política e elite econômica do Brasil. Nesse caso, eles até topam a independência, certo? Eles não são a favor, mas também não são contra. A condição é, eles querem manter o poder, certo? Esses são os dois principais partidos. E no item C, ele vem e te pergunta, explique a frase, os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política como a empátria, ficaram antes relegados para a posteridade. E aqui tem uma questão de interpretação básica. O que significa ficar relegados para a posteridade? Significa que não foram resolvidos pela independência. Tá? A independência não trouxe alterações sociais significativas. Certo? O item C, ele está falando de uma independência que mantém a estrutura
social. Que estrutura social ele está abordando? Ele está abordando duas coisas aqui, ó. Está abordando o latifúndio, ou seja, a concentração de terras, e está abordando a escravidão. Isso não foi mexido. Ou seja, de certa forma, ele está falando que a independência manteve a desigualdade. A desigualdade não foi mudada. Não foi mudada, certo? Nesse processo de independência. A desigualdade se manteve. Daria para traçar mais comparações entre antes e depois da independência? Daria. A gente poderia pensar, por exemplo, no modelo agroexportador, que se manteve. Tudo bem? A gente poderia pensar numa elite, num projeto completamente elitista, que também é verdade. Podemos dizer que não teve uma alteração econômica, mas ele só pediu a questão social. Como ele só pediu a questão social, a gente só conta a questão social. E com isso, a gente fica todo mundo dentro do que a questão pediu. Certo? Com isso, a gente fecha as nossas questões de processo de independência, de crise do sistema colonial. Na próxima semana, a gente vai resolver questãozinhas de primeiro reinado, ou seja, iniciar um pouquinho nossa passagem pelo Brasil Império. Tá bom? Beijos, tchau, tchau. Até semana que vem.